Origens. A Igreja primitiva se enraiza. O cristianismo começou no Império Romano. Era uma pequena seita judaica. Jesus de Nazaré foi o fundador. Seus seguidores acreditavam que ele era o Messias. Os apóstolos espalharam os ensinamentos de Jesus. Eles viajaram por todo o Império. Eles compartilharam a mensagem de amor, perdão e salvação. Novas igrejas foram estabelecidas. Os primeiros cristãos enfrentaram perseguição. As autoridades romanas os viam como uma ameaça. Os cristãos se recusaram a adorar deuses romanos. Isso levou à prisão e ao martírio. Apesar da perseguição, o cristianismo cresceu. Sua mensagem ressoou com as pessoas. A promessa da vida eterna era atraente. Os primeiros cristãos criaram comunidades de apoio. Pilares da fé. Apóstolos e pais da Igreja. Os apóstolos desempenharam um papel crucial na Igreja primitiva. Eles eram os seguidores mais próximos de Jesus. Eles testemunharam seus milagres e ressurreição. Pedro e Paulo se destacam. Pedro pregou em Roma. As cartas de Paulo moldaram a teologia cristã. Os pais da Igreja eram pensadores e escritores influentes. Eles defenderam o cristianismo contra críticos. Eles desenvolveram doutrinas e interpretações das Escrituras. Figuras importantes incluem Orígenes, Tertuliano e Agostinho. Esses primeiros líderes abordaram questões teológicas complexas. Eles debateram a natureza de Deus, Jesus e o Espírito Santo. A doutrina da Trindade emergiu. Ela afirmou a crença em um Deus existindo em três pessoas. Os pais da Igreja lançaram as bases para o pensamento cristão. Seus escritos continuam a influenciar teólogos hoje. Eles ajudaram a definir as crenças centrais da fé cristã. Cristianismo imperial, da perseguição ao poder. No século IV, o status do cristianismo mudou drasticamente. O imperador Constantino se converteu ao cristianismo. Ele emitiu o Edito de Milão em 313 d.C. Ele concedeu tolerância religiosa em todo o Império Romano. O cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Isso teve um impacto profundo na Igreja. Ela passou de perseguida a estar em uma posição de poder. A Igreja cresceu rapidamente, ela se tornou rica e influente. A Igreja enfrentou novos desafios com seu novo poder. Houve debates sobre doutrina e autoridade. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., abordou a controvérsia ariana. Ele afirmou a divindade de Jesus. A conversão de Constantino foi um ponto de virada na história da Igreja. Marcou o início da cristandade. Esta era viu a fusão da Igreja e do Estado. Oriente e Ocidente. O grande cisma divide a Igreja. O Império Romano se dividiu em duas metades. O Império Oriental continuou centrado em Constantinopla. Essa divisão teve consequências significativas para a Igreja. Em 1054 d.C., o grande cisma dividiu formalmente a Igreja, criando a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. Seção 5. Escolástica medieval. Razão e fé em diálogo. A Idade Média viu a ascensão da escolástica na Europa Ocidental. Foi um movimento que buscou reconciliar fé e razão. Usaram a lógica de Aristóteles para entender as doutrinas cristãs. Tomás de Aquino foi um proeminente teólogo escolástico. Sua Suma Teológica é uma obra-prima. Ele argumentou que fé e razão levam ao conhecimento de Deus. Seção 6. Reforma. Protestando por mudança e renovação. O século XVI testemunhou a Reforma Protestante. Foi um período de grande agitação e mudança na Igreja, levando ao surgimento do protestantismo. A Reforma foi desencadeada por Martinho Lutero, um monge alemão que desafiou a autoridade da Igreja Católica. Ele criticou práticas como indulgências e enfatizou a Bíblia como a única fonte de autoridade religiosa. Ele enfatizou a salvação pela graça somente através da fé. A Reforma se espalhou
rapidamente pela Europa, auxiliada pela imprensa. Novas denominações surgiram, incluindo luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Esses grupos diferiam em suas interpretações das Escrituras e da governança da Igreja. A Reforma teve um impacto profundo no cristianismo ocidental. Ela destruiu a unidade da Igreja Católica e levou a guerras religiosas e perseguição. Também gerou um foco renovado no estudo bíblico e na piedade pessoal. Seção 7. Iluminismo e despertamento. Novas ideias desafiam a Igreja. O Iluminismo foi um movimento intelectual nos séculos XVII e XVIII. Ele enfatizou a razão, o individualismo e o progresso humano. Os pensadores do Iluminismo desafiaram a autoridade tradicional, incluindo a autoridade da Igreja. O século XVIII também viu avivamentos religiosos. Figuras-chave incluíram Jonathan Edwards e George Whitefield. Eles levaram a novas denominações e influenciaram as reformas sociais. Seção 8. Desenvolvimentos modernos, ecumenismo e pentecostalismo. O século XX testemunhou desenvolvimentos significativos no cristianismo. O movimento ecumênico ganhou impulso. Ele buscava promover a unidade e a cooperação entre diferentes denominações cristãs. O Conselho Mundial de Igrejas foi estabelecido em 1948 para promover o diálogo e a colaboração. O pentecostalismo surgiu no início do século XX. Ele enfatizou os dons espirituais, como falar em línguas, cura e profecia. O pentecostalismo se espalhou rapidamente, particularmente na América Latina, África e Ásia. É caracterizado por sua ênfase na experiência pessoal e no poder do Espírito Santo. Esses movimentos refletem a natureza em evolução do cristianismo. O ecumenismo destaca o desejo de unidade em meio à diversidade. O pentecostalismo ressalta a importância da experiência espiritual. Seção 9. A Igreja hoje, enfrentando os desafios do século XXI. O cristianismo no século XXI é incrivelmente diverso. Ele enfrenta inúmeros desafios. O secularismo está em ascensão em muitas partes do mundo. As pessoas estão cada vez mais rejeitando crenças e práticas religiosas tradicionais. A globalização e a migração levaram ao aumento do pluralismo religioso. Os cristãos estão encontrando outras religiões e visões de mundo. Isso requer diálogo e engajamento respeitosos. Questões éticas como pobreza, desigualdade e mudança climática representam desafios significativos para a Igreja. Os cristãos são chamados a ser agentes de justiça social e a cuidar da criação de Deus. A Igreja deve encontrar maneiras de se manter relevante em um mundo em rápida mudança. Ela precisa se envolver com as questões contemporâneas, permanecendo fiel aos seus ensinamentos básicos. Seção 10. O legado duradouro. Impacto do cristianismo no mundo. O cristianismo deixou um legado duradouro na civilização ocidental. Influenciou a arte, a música, a literatura, a filosofia e o direito. Desempenhou um papel na formação de valores morais e princípios éticos. A Igreja está envolvida na educação e saúde há séculos. Ela estabeleceu universidades, hospitais e organizações de caridade. Ela continua a fornecer serviços sociais e defender os marginalizados. O cristianismo se espalhou por todos os cantos do globo. É uma religião global com diversas expressões. Seus ensinamentos sobre amor, compaixão e perdão continuam a inspirar pessoas em todo o mundo. Seção 11. Conclusão. Uma fé ainda em desenvolvimento. A história do cristianismo é longa e complexa. É uma história de fé, perseguição, triunfo, divisão e renovação. De suas origens humildes, o cristianismo cresceu e se tornou uma religião global com um impacto profundo na civilização humana. Entender a história da Igreja é essencial para entender a fé cristã
Hoje, ela fornece contexto para crenças e práticas. Ela revela a natureza em evolução do cristianismo. À medida que o cristianismo entra no século XXI, ele continua a se adaptar ao mundo em mudança. Sua mensagem de esperança e salvação permanece relevante. A Igreja enfrenta novos desafios e oportunidades. Sua história ainda está sendo escrita.